gostaria de dirigir a palavra aos nossos pesquisadores da UF. Quando eu falo pesquisadores, aí estão incluídos os professores que fazem pesquisa, os professores que, por meio de suas pesquisas, também trabalham em extensão. Estamos incluindo também funcionários técnico-administrativos que possuem doutorado e que publicam em boas revistas. E estamos nos referindo também aos estudantes, quando estão participando de iniciação científica, quando acabam sendo coautores, eventualmente, em trabalhos de seus professores, e inclusive estudantes, às vezes, de doutorado ou de mestrado, que já têm as suas próprias publicações. Todos estão enquadrados para a gente dentro dessa categoria de pesquisadores, e vamos falar dos programas que nós vamos ter para eles, para que o seu trabalho seja frutífero. De que maneira a UF pode ajudar, pode colaborar para que eles alavanquem seu trabalho, e isso trará certamente benefícios para a própria universidade. Vamos começar falando do programa Auxílio Publicação. Auxílio Publicação foi criado quando a gente estava na PROP, quando eu era o coordenador de pesquisa da UF. Tive o prazer de ser o redator desse belíssimo edital. A ideia é que fosse, né, na época, uma espécie de bolsa de pesquisa, uma bolsa de uma vez só. A pessoa publicou um artigo, vai ter direito a um certo valor, né? Enquanto ainda esteve em vigor, o último valor era em torno de R$ 1.000, uma publicação numa revista Qualis A1, claro, dividido pelo número de autores, tá? Alguma regra de divisão para ser razoável, né? Esse programa, infelizmente, foi suspenso. Foi um dos primeiros programas a serem suspensos nessa atual gestão. Então, vou dizer a vocês que, para a gente, esse é um programa fundamental, um programa muito importante, um programa que a UF inovou, foi criação nossa, um programa que nos colocou, portanto, na dianteira em relação às outras universidades federais, e eu considero um excelente programa. Ele vai ser no primeiro dia do nosso mandato. Eu quero ter o prazer de assinar a reativação desse belíssimo programa, o seu primeiro edital. Nós vamos assinar juntos com o nosso pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e inovação. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nós não faremos discriminação entre estudante, funcionário e professor. Se são autores, eles terão igual participação nesse artigo e poderão receber proporcionalmente a sua bolsa. Falamos do auxílio publicação. Um outro programa fundamental que será reativado na nossa gestão é o FOPESC, Programa de Fomento à Pesquisa, que também praticamente desapareceu, né, nessa gestão. Houve no primeiro ano um ensaio para o interior somente, né, só com apoio de iniciação científica, né? Mas nós vamos reativá-lo porque esse é um dos melhores programas. Esse é um dos programas que colocava a universidade na dianteira, fomento interno dentro da própria UF, né? E que tem um desempenho fundamental para alavancar o trabalho de pesquisa dos nossos professores, estudantes ou funcionários da UF. Gostaria também de falar de um outro edital que também acabou ficando para trás há muitos anos, que é o programa Recém-Doutor, que é um apoio ao nosso pesquisador recente, né, que acabou de se doutorar, seja ele professor, funcionário ou estudante. É um apoio, claro, vai fazer um projeto e vai ter uma banca, uma comissão externa, a UF, que vai fazer a sua avaliação. Então, que vençam os melhores projetos, aqueles que vão fazer mais diferença na vida daquele pesquisador, daqueles pesquisadores e na vida da instituição.
né? Gostaria também de falar sobre um outro aspecto, que também é uma coisa muito nova, muito original, em certo sentido, do ponto de vista global, né? Existem algumas iniciativas muito interessantes dentro da própria UF, de apoio a projetos, né? Certas pós-graduações, por exemplo, às vezes tem uma equipezinha que ajuda os seus professores, os professores daquela pós-graduação, a, a prepararem projetos nos editais, né? Do ponto de vista da parte mais administrativa, ajudar o pesquisador para ele ficar mais solto, mais livre para pensar na própria pesquisa, né? A novidade é que nós vamos criar uma coordenação de apoio a projetos mais geral para toda a UF. De forma alguma vamos nos opor a essas equipes que já existem e que fazem localmente esse trabalho. Muito pelo contrário. Vamos criar uma parceria, vamos ter uma coordenação geral que vai se especializar no assunto e que vai, inclusive, orientar as equipes locais que já estejam fazendo esse trabalho. Queremos que continuem fazendo. Já outras unidades, outros cursos em que não existam essas equipes locais tratando disso, vão poder acessar integralmente essa comissão global, essa coordenação de apoio a projetos da UF, que nós criaremos. Né? A finalidade dessa coordenação de apoio a projetos, com mais as suas ramificações locais em algumas unidades, é exatamente que o pesquisador só precise se preocupar com fazer o seu trabalho de pesquisa, com fazer o seu trabalho de extensão, quando ele vai submeter a órgãos de fomento, já que existe toda uma burocracia desses órgãos de fomento, toda uma dificuldade. Ou seja, então teríamos uma equipe de apoio, de acompanhamento, uma equipe especializada em ajudar o pesquisador a toda essa parte de prestação de contas e tal. É claro que ele vai ter que ler tudo, ele vai assinar, né? Mas ajuda muito se isso tudo estiver preparado, bem arrumado, né? Então, é um pouco esse desejo de facilitar, né, o trabalho do pesquisador para ele se concentrar exatamente no foco dele, que é fazer a pesquisa, que é fazer a extensão a qual ele se propôs, e que o setor administrativo especializado nesse assunto faria todo o trabalho de burocracia, de relação com os órgãos de fomento, de transportar para o órgão de fomento aqueles documentos necessários, enfim. Um pouco aliviar essa parte muito pesada, às vezes, que o pesquisador tem que dividir o seu tempo de pesquisa com essa parte administrativa que ele não, outras pessoas poderiam fazer e ele ficaria livre para pensar, investigar, fazer a sua pesquisa. É isso. Então, é uma contribuição que a gente espera dar para que o nosso pesquisador fique mais à vontade, que ele submeta mais projetos. Queremos que ele submeta, que ele não se desanime, que ele continue submetendo, porque a UF vai dar esse suporte para ele voar, para ele disparar na sua pesquisa, avançar na sua pesquisa, é isso que nós queremos. Outro aspecto que eu gostaria de reforçar é essa nossa não discriminação em relação a se é um estudante que está fazendo a pesquisa, um funcionário ou um professor. Não haverá nenhuma discriminação se a pessoa tem aquele perfil. Não são tantos funcionários que têm esse perfil, mas aqueles que tiverem, tem doutorado, já orienta estudantes em outra instituição não fazem na UF porque eventualmente a UF tem algum preconceito sobre isso? Não, conosco não haverá preconceito nenhum. Se a pessoa tem a capacidade, tem as condições plenas de contribuir, ela vai poder contribuir dentro da legislação, né? Eventualmente, se vier uma norma da CAPES ou do CNPq dizendo que a regra tem que ser assim, assado, a gente obedece a lei. Mas, do ponto de vista da UF, do ponto de vista da nossa gestão da UF, não haverá discriminação nenhuma
entre as pessoas que estão na UF, certo? Até porque, no caso do estudante, um estudante de doutorado, claro que vai ter o seu artigo, né? Seus artigos, seus trabalhos, e ele será olhado da mesma forma como é olhado o professor, tá certo? Então é isso que eu gostaria de finalizar naquela fala anterior. Desculpem aí, caiu a conexão, mas finalmente é chamar todos para esse trabalho, para essa luta de construção de uma terceira via, de um novo processo, de uma nova forma de gestão, uma gestão mais participativa, uma gestão com muitas ideias, riquíssimas ideias, as pessoas têm contribuído muito, e um grupo que está disposto, mesmo animado, para conduzir a nossa universidade a um novo patamar. Um grande abraço, venha participar conosco, as portas estão abertas e estarão abertas, e esse grupo vai passar além da eleição. Ganhamos a eleição, e esse grupo vai continuar discutindo e planejando o futuro da universidade e continuará, depois da posse, cobrando, avaliando, propondo sugestões. Essa será a nossa maneira de trabalhar. Ok? Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.